Durante os últimos dias, tem passado muito pela minha cabeça o erro que, na minha opinião, muitas pessoas cometem de acreditar que existe equilíbrio na nossa vida. Eu vejo muita gente dizendo, na verdade, o meu sonho é ter uma vida equilibrada, o meu objetivo é ter uma vida equilibrada, é conseguir dar a mesma atenção para minha família, para minha saúde, para o meu trabalho, para o meu lado espiritual, para os meus estudos, conseguir equilibrar todos os pratos, conseguir ser produtivo nesse sentido, esse é meu sonho. E aí as pessoas que têm esse sonho, quando acabam não conseguindo, porque inevitavelmente elas não vão conseguir, eu vou te explicar depois por quê, elas acabam se sentindo frustradas e acham que elas são uma farsa. Então meu objetivo nesse vídeo aqui hoje é conversar contigo sobre o mito do equilíbrio. O mito que muitas pessoas acreditam que elas vão conseguir ter vidas equilibradas e vão conseguir ser muito boas em tudo que elas estão fazendo ao mesmo tempo. Então, como vocês sempre sabem, eu tenho meu caderninho aqui comigo. E a primeira coisa que eu quero que a gente entenda juntos é que ser feliz não significa que a gente vai conseguir destinar 100% da nossa capacidade em todas as áreas. O que eu quero dizer com isso? Existem momentos da nossa vida e fases da nossa vida que a gente vai ter que dedicar mais tempo para o trabalho, vão ter fases da nossa vida que a gente vai ter que dedicar mais tempo para a família, vão ter fases da nossa vida que a gente vai ter que dedicar mais tempo para a nossa saúde. Infelizmente pode acontecer se uma doença te assolar, se você é um atleta profissional, por exemplo, que depende do seu corpo. Ou seja, eu vou ter muito tempo que essa performance do teu corpo vai ser fundamental e vai tomar a maior parte do teu tempo e do teu pensamento. A grande questão é que a gente precisa trocar e virar a chave da palavra equilíbrio para a palavra harmonia. E eu sempre bato muito nessa tecla e quero que vocês entendam o que eu vou falar. Vamos lá. Equilíbrio parte do princípio que tudo tem peso igual em determinado momento. Esse caderno, eu estou equilibrando esse caderno em cima da minha mão. E se a gente acredita e parte do princípio que tudo tem peso igual em todos os momentos, a gente nunca vai conseguir dar uma grande atenção para determinada área na nossa vida. A gente vai ser medíocre e mediano em todas as áreas. Harmonia parte do princípio que sempre na minha vida vai ter uma área que vai tomar a maior parte do meu foco e do meu tempo. Então, por exemplo, nesse momento você pode estar trabalhando 12 horas por dia porque você conversou contigo mesmo e decidiu que o trabalho é o foco da tua vida nesse momento. E tá tudo certo, sem julgamento de valor. Como você quer ter uma vida equilibrada se você decidiu que vai trabalhar 12 horas por dia para destinar a maior parte do teu tempo e do teu foco para o teu trabalho? E aí vocês podem estar perguntando, beleza, Pedro, então harmonia significa que eu deixo todos os outros pratos caírem e me preocupo só com uma área da nossa vida? Mas e aí? A minha família vai arruinar, a minha saúde vai ficar horrível, minha vida espiritual vai degringolar, eu vou parar de estudar porque o meu foco é o trabalho. É isso que tu quer dizer? Não, e eu vou te explicar agora a diferença sobre isso. O que a gente precisa entender é uma priorização consciente. A priorização consciente significa que tudo na vida são fases, e a gente precisa entender que quando eu dou foco em uma área da minha vida, as outras precisam de algo chamado mínimo vital. É um parâmetro que você tem muito claro de valores que você não deixa ultrapassar. Por exemplo, eu trouxe o caso da pessoa que trabalha 12 horas por dia. E essa pessoa pode estar trabalhando 12 horas por dia, mas ela tem um mínimo vital na saúde e na família, que na saúde ela tem que treinar 4 vezes por semana e ela vai dar um jeito de treinar, acorda mais cedo. Ponto. E na família, mesmo que ela passe menos tempo com a família, ela vai ter um tempo de qualidade. Esse mínimo vital significa que ela vai deixar o celular de lado, que ela não vai tomar café da manhã, almoçar, quando almoça com a família e jantar com a família com o celular na mesa, que nos finais de semana, no domingo, essa pessoa vai passar a maior parte do tempo com a família e, de fato, presente, porque tempo de qualidade não necessariamente tem a ver com a quantidade, mas, como a própria palavra diz, com a qualidade do tempo. Então, o segredo para mim, e eu não gosto da palavra segredo, então vou mudar, para mim, a oportunidade ou o conceito principal que a gente deve estudar e aprender é priorização consciente. O que significa isso? Eu priorizo uma área da nossa vida, mas eu delimito mínimos vitais nas outras áreas da minha vida para que isso
seja harmonioso, não equilibrado, porque se eu trabalho 12 horas por dia, eu jamais vou ter uma vida equilibrada. Mas eu estou em harmonia com isso, porque eu priorizei conscientemente essa área da minha vida nesse momento. Então, se eu priorizo conscientemente, eu consigo falar com as pessoas ao meu redor, a minha família fica consciente dessa minha priorização no momento e podemos entrar em um acordo juntos. E nesse momento elas precisam entender que eu vou ficar menos tempo quantitativamente, mas eu quero manter a qualidade do tempo que eu tenho com eles. E de novo, sem julgamento de valor. O que eu quero ensinar para vocês aqui é sobre priorização consciente. Por exemplo, nascimento de um filho. Um casal que recém teve um filho, ele provavelmente, e deve ser assim, a prioridade do casal nesse momento é o filho recém-nascido. Então não é equilíbrio, é prioridade. O mínimo vital que essa pessoa vai manter na saúde e no trabalho, quem sabe seja treinar 3 vezes por semana e quem sabe seja trabalhar um pouco menos. É um mínimo vital, é o mínimo que ela consegue entregar e nesse momento ela vai entregar, porque a prioridade é a família. Não é uma vida equilibrada. Mas é uma vida harmoniosa se for feita de maneira consciente. Prestem atenção na palavra que eu tenho usado muito nesse vídeo, que é a palavra consciência. O que eu percebo, e eu quero falar com vocês agora mais especificamente sobre isso, o que eu percebo é que tem muita gente que acaba tendo vida desarmoniosa e desequilibrada de maneira inconsciente. E aí eu quero conversar um pouco mais com vocês sobre a próxima parte do nosso livro, e aqui eu quero que vocês prestem... Do nosso livro não, né? Olha, eu tô tão acostumado a falar sobre livro, do nosso vídeo, e aqui eu quero que vocês prestem bastante atenção. Vamos lá. 2 conceitos: desequilíbrio intencional e desequilíbrio automático. Eu vou apresentar para vocês esses 2 conceitos e a partir de agora eu quero que vocês prestem atenção todas as vezes que vocês estiverem cometendo o erro do desequilíbrio automático. O que é um desequilíbrio automático? Vamos lá. São as pessoas que caem em padrão. São as pessoas que trabalham 12 horas por dia porque elas viram na internet que é muito legal trabalhar 12 horas por dia, elas nem sabem o que elas estão fazendo. Padrão. Negligência. As pessoas que negligenciam saúde, negligenciam família, negligenciam saúde espiritual, negligenciam aprendizado, essas pessoas são negligentes com outras áreas da vida. É um desequilíbrio automático. Ela não está prestando mais atenção no trabalho porque ela escolheu, fez acordo, porque ela foi intencional, porque ela teve prazo. Eu vou falar mais sobre o prazo daqui a pouco. Ela está fazendo porque ela está sendo negligente. É a pessoa que se alimenta mal porque ela é negligente. É a pessoa que não cuida da saúde porque ela é negligente. A pessoa que não está nem aí para a família porque ela é negligente. A pessoa que não lê porque não estuda, não se atualiza porque ela é negligente. Isso é uma pessoa negligente. Não tem nada a ver com ser desequilibrada de maneira intencional. Não tem nada a ver com harmonia. Isso não significa harmonia. Outra coisa, falta de prazo. Lembra que eu falei pra vocês que tudo na nossa vida são fases? E eu falei pra vocês do exemplo da pessoa que trabalha 12 horas por dia. Essa pessoa que trabalha 12 horas por dia, para ser um equilíbrio consciente, para ser de fato uma prioridade consciente, essa pessoa precisa estabelecer um prazo. É falar o seguinte, falar para a família, para com quem mora, ou falar consigo mesmo, que a principal relação que a gente tem na nossa vida é a relação que a gente tem com nós mesmos. Então vamos lá. Fala assim: eu vou trabalhar nos próximos 6 meses, 1 ano, 2 anos, 3 anos, e aí o prazo varia, é o acordo que você faz contigo mesmo. Nos próximos 2 anos, vamos usar esse tempo, eu vou trabalhar 12 horas por dia, porque eu quero acelerar na minha vida profissional para que daqui a 2 anos, se tudo der certo, eu consiga desacelerar e aí eu consiga ter uma prioridade diferente na minha vida. Então essa pessoa conscientemente, ela definiu que ela nos próximos 2 anos ela não vai estar em equilíbrio, mas ela vai estar em harmonia porque isso foi uma decisão dela. De novo, todos os momentos da nossa vida existe uma área da nossa vida que vai exigir mais atenção. Isso não é equilíbrio, mas precisamos escolher isso deliberadamente para ter harmonia com isso. Então, a pessoa que entra no equilíbrio automático, ela não tem prazo, ou seja, ela trabalha 12 horas por dia para trabalhar, ela não vê como ela vai conseguir trabalhar menos.
Aí ela passa 20, 30 anos trabalhando 12 horas por dia, negligenciando saúde e família, e daqui 30 anos ela olha pra trás e vê, cara, perdi muito tempo. Meu filho cresceu, não vi ele crescer, eu tô cheio de doença porque eu não cuidei da minha saúde nos últimos 30 anos, tô acima do peso, eu não consigo pegar uma criança no colo porque eu canso, eu não tenho força, meu filho corre, eu não consigo correr atrás dele. Não vi o crescimento, pior ainda, posso não ter visto o crescimento do meu filho, posso não ter uma boa relação com a minha família porque eu priorizei automaticamente o trabalho. Isso muitas vezes não é uma escolha consciente. Isso muitas vezes é uma escolha que uma pessoa é empurrada para isso pela sociedade, pelos padrões, muitas vezes externos, mas também internos de pensamento. Então eu quero que vocês entendam que o desequilíbrio automático ele gera frustração, ele gera desarmonia, ele não tem prazo, é um equilíbrio que é negligente, um desequilíbrio negligente. E eu quero que vocês entendam que a outra parte disso é o desequilíbrio intencional. O desequilíbrio intencional, como a própria palavra diz, ele tem intenção naquilo que a gente faz. E ele tem prazo. Gente, o mais importante de um desequilíbrio é ter prazo. Quando um filho nasce e os pais precisam dedicar a maior parte do tempo para aquele filho, é um desequilíbrio intencional, porque em uma determinada idade o filho não consegue se virar e fazer nada sozinho, ou seja, ele vai exigir mais tempo. Isso não é equilíbrio. Vai chegar numa determinada idade que vocês vão ter que passar menos tempo com essa criança porque ela vai para a escola, porque ela vai ter as atividades dela. Isso não diminui o amor, isso não diminui a qualidade do tempo, mas isso volta a sua atenção e você consegue dar prioridade para as outras coisas. Vocês entendem o que eu estou falando? Equilíbrio é um jogo de eu destinar exatamente a mesma quantidade de tempo para cada coisa. Isso é impossível. Ou a mesma quantidade de foco e importância para cada coisa, isso é impossível. O desequilíbrio intencional é eu entender que tudo são fases, eu consigo destinar a minha prioridade para um momento da minha vida agora, isso é particular, não tem resposta certa. O que é equilíbrio nesse momento, o que é prioridade para mim não pode não ser prioridade para você, mas a pessoa que tem um desequilíbrio intencional, ela tem prazo para esse desequilíbrio acabar. Ela sabe que ela não vai trabalhar 12 horas por dia pro resto da vida. Mas ela, nesse momento, entrou em um acordo e sabe que ela precisa fazer isso por determinado objetivo. Porque ela quer ganhar mais dinheiro, porque ela quer ganhar um status profissional, porque daqui a 10 anos ela quer ter dinheiro suficiente para poder diminuir o ritmo e cuidar um pouco mais da família. Os motivos são de cada um. Mas o desequilíbrio intencional, ele tem prazo. E por isso, ele mantém aquilo que eu falei pra vocês do mínimo vital. Gente, eu já ouvi muita gente falar, e quando eu falo isso, me preocupa, porque as pessoas entendem errado. E eu não sei se elas entendem errado por incapacidade de entender certo, ou simplesmente por maldade, e aí elas não conseguem fazer aquela questão do peso na consciência, olhar pra própria vida, autorresponsabilidade. Eu trabalhar muito não quer dizer que eu possa abrir mão completamente da minha saúde e ser negligente. Então entra aquela história do mínimo vital. Guardem essas duas palavrinhas, mínimo vital. Eu posso estar trabalhando as 12 horas por dia, mas mesmo assim eu treino 4 vezes por semana e tento, na medida do possível, cuidar da minha alimentação. Isso é o mínimo vital. A minha saúde agora talvez não seja a minha prioridade principal, a minha prioridade. Mas eu não vou negligenciar a minha saúde por causa disso. Eu quero que ela se mantenha nesse mínimo vital. Para mim isso aqui é aceitável. Passou essa barreira, eu já não aceito. Mesma coisa família. Tudo bem, às vezes você vai ter que perder, infelizmente, um jantar de família porque está trabalhando e fez esse acordo, mas quando você estiver com a tua família, esteja com a tua família de maneira qualificada. Isso é o mínimo vital. Não negligencie áreas da tua vida porque você está dando prioridade para uma área. Lembra, harmonia não tem nada a ver com negligência. A harmonia tem a ver com ser claro e intencional no motivo pelo qual você vai estar desequilibrado, mas isso não quer dizer que a gente vai abrir mão de todas as áreas da nossa vida, tá? E isso, obviamente, o desequilíbrio intencional, ele gera paz, porque é uma escolha tua. Foi você que escolheu estar fazendo o que você está fazendo, trabalhando do jeito que você está trabalhando. Eu estou usando sempre o mesmo exemplo para ficar claro para vocês. Foi você que escolheu esse desequilíbrio para a tua vida, você tem um prazo para isso, você fez acordos para isso, tanto contigo mesmo quanto com as pessoas ao teu redor. Isso te gera uma sensação de, cara, tudo bem,
Está acontecendo o que eu falei e que eu combinei que ia acontecer. Isso te dá uma maior sensação de controle, uma maior sensação de paz e uma maior sensação, principalmente, de não estar decepcionando ninguém. O que é combinado, e vocês já ouviram essa frase, o combinado não sai caro. Tá bom? Então eu quero que vocês entendam que, e eu anotei 2 frases aqui que eu quero que fiquem com vocês depois desse vídeo. Desequilíbrio consciente é uma escolha, e de novo, não tem julgamento de valor, e desequilíbrio automático é descuido. De novo, desequilíbrio consciente é uma escolha e desequilíbrio automático é um descuido. Não deixe, até fechei o caderno aqui, não deixe com que a vida te leve a ser desequilibrado e, por consequência, falte harmonia na sua vida. Se você precisar ser desequilibrado, e eu acredito que você vai precisar se quiser ser verdadeiramente bom em alguma coisa, escolha o desequilíbrio que você quer ter e por quanto tempo você quer ter. Troque, então, em resumo, a palavra equilíbrio e pela palavra harmonia. Eu posso estar desequilibrado, mas eu posso estar em harmonia com isso porque eu fiz um acordo comigo e com as pessoas que convivem comigo. Espero que esse vídeo tenha feito sentido para vocês. Esse vídeo, de fato, é um vídeo que eu venho preparando e venho pensando se eu devo ou não fazer ele, porque eu confesso que é um tema delicado para muita gente, porque muita gente busca uma vida equilibrada e se culpa por isso, como eu falei no início do vídeo. E se você é uma dessas pessoas, calma. Existe uma maneira melhor de ver a vida, existe uma maneira mais tranquila de ver a vida, existe uma maneira que tira um pouco a tua culpa, mas ela coloca a intenção nas tuas escolhas, tá? E se esse vídeo fez sentido para vocês, curta, compartilhe e mande para as pessoas que precisam aprender a ter uma vida mais harmoniosa e menos equilibrada. Tchau, tchau.